Olá, eu vim aqui fazer a apresentação do exercício sobre otimização. Eu escolhi fazer um algoritmo genético e o problema no caso é o problema do caixeiro viajante, né? Então, todo meu projeto está aqui no Git, está público. Falar um pouquinho primeiro aqui sobre a cidade, o dataset. Eu escolhi essa cidade de Djibouti aqui, que só tem 38... esse dataset que só tem 38 cidades. O tour ótimo dele é esse aqui. Ele tem 6.656 unidades de distância total percorrida, né? Beleza. E aí como é que eu vou começar com como eu importei esse dado para dentro do código? Eu criei esse TXT aqui. Aqui na cidade, se a gente vir aqui, tem como baixar o point set. Opa, não, o data aqui. Pronto. E esse aqui é justamente os dados. Cada um dessa linha aqui é um ponto. E esse primeiro valor é a coordenada x, esse segundo valor é a coordenada y. Então eu trouxe essa lista de pontos aqui para esse txt. Assim, eu não testei ainda, mas eu fiz ele todo dinâmico, de modo que se eu trocar esse txt por outro txt de outro dataset, só que no mesmo formato, ele ainda vai funcionar. E ele vai achar a solução muito próxima não, mas próxima da ótima. E aí eu tenho esse arquivo de input aqui, que lê esse arquivo. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, não é a proposta da cadeira. Mas ele lê esses arquivos e gera um array de pontos. Esse point aqui foi uma estrutura que eu criei. E retorna esse array de pontos. E é com esse array de pontos que a gente começa a fazer a execução, né? Então, pronto, falando aqui sobre algumas classes que eu declarei para auxiliar na execução, de forma breve. O nome desse arquivo não está muito intuitivo, mas aqui basicamente está concentrado todas as classes auxiliares, né? Então, primeiro de tudo, eu criei uma classe que define um ponto. Ele tem o id, que é aquele primeiro número lá da lista, da linha, né? Aqui, esse 13, 12, esse é o id. E o x e o y, as coordenadas. Também uma função que mede a distância euclidiana entre um ponto e outro. E retorna, mede a distância aqui, retorna d, ok? E uma classe tour. Essa classe tour ela é bem importante. Ela vai servir como se fosse o indivíduo na geração. Ela é composta de um array de pontos. E esse array de pontos ele indica a rota, a ordem da rota. Então, tipo, se eu tenho um array aqui que diz que eu vim o array na ordem, né? Tipo, o ponto 1, 2, 3 e 4 quer dizer que ele está dizendo que essa é a rota. Eu fui do ponto 1 para o ponto 2, do ponto 2 para o ponto 3 e por aí vai. E fora isso ele também tem essa variável aqui que é o total distance, onde quando eu estou fazendo o processo de clonagem aqui dos pontos, ele vai acumulando, né, a distância entre um ponto e outro. E no final de tudo ele salva essa distância e pronto. Aí o tour ele tem a rota, ele por meio da estrutura de lista. E aí isso já inclui a ordem, né, como eu falei. E ele também inclui a distância total percorrida por essa rota aqui. Em vez de ter uma função de fitness que recebe esse tour e faz esse cálculo, eu já faço esse total distance na hora de criar um tour. E essa fica sendo a função de fitness. A função de fitness, no caso, é só acessar o tour e recuperar esse valor aqui. Total distance. E aí, obviamente, um tour que tem uma distância total menor que um outro tour é melhor, né? É mais apto, no caso. É um indivíduo mais desejável na nossa população. Isso aqui são arquivos de imports. Eu precisei usar o matplotlib para plotar um gráfico no NumPy. Só para auxiliar a rodar. E acho que é isso. Aí vai vir os meus algoritmos de operações genéticas aqui. E o main. Pronto, continuando aqui com os operadores genéticos. Primeiro de tudo, o algoritmo de seleção que eu escolhi.
é o de roleta. Ele basicamente recebe uma lista de tools, que eu acabei de explicar, coloca eles em ordem, pega o tamanho aqui, e aí esse é o seguinte, ele não vai simplesmente pegar desses tools, escolher aquele que tem um algoritmo mais rápido, a função de fitness melhor. Ele vai colocar eles em ordem de qual é o melhor, né? Tipo, do melhor para o pior. E só que além disso ele vai criar um novo array, onde ele vai colocando as distâncias totais acumuladas até o momento. E depois dele fazer isso, desculpa, né? Esses arrays são relacionados, então cada distância total acumulada no array é relacionado com um dos indivíduos que eu estou tentando selecionar. Então, depois de fazer isso, eu pego um valor aleatório entre a distância mínima e a distância total acumulada do array. No caso aqui é só pegar tipo, a primeira posição do array onde eu estou guardando isso. E a última, isso já me garante que isso aqui é um valor que é o menor que tem. E esse aqui é a soma de todas essas distâncias, todos os indivíduos, né, que eu estou tentando selecionar. E aí eu começo a partir do indivíduo menos apto e eu vou varrendo essa lista de trás para frente, de modo que eu vou escolher aquele que a distância total acumulada seja menor que essa gerada aqui, nesse Random Fitness. É um pouquinho confuso porque o professor ele deu esse assunto o contrário, né? Ele queria aquele que tivesse a maior função de fitness, isso era melhor, só que aqui é o contrário, a gente quer menor. Aí inverteu um pouquinho a lógica, mas é isso aí. Acredito que deu pra explicar bem. Pronto. E aqui na população, né, a gente cria a primeira aleatoriamente, só que a partir da segunda você quer pegar os indivíduos mais aptos daquela população, que foram selecionados aqui nessa, e fazer com que eles gerem filhos, né? E os filhos podem vir a ter os traços dos pais. Então, para isso a gente tem a função generateChild aqui, onde ele recebe, de mais importante, o primeiro pai e o segundo. Eu também passei como parâmetro a geração atual da execução e o total de gerações que eu quero ter, porque aí eu posso deixar algumas coisas um pouco mais dinâmicas, principalmente isso aqui. Uma coisa que eu percebi foi que o meu crossover estava acontecendo muito e de maneira fixa, né, durante toda a execução, com a mesma chance. Isso estava atrapalhando um pouco, eles às vezes ficavam muito... Eles chegavam numa solução legal, só que aí por causa do crossover acabavam perdendo essa solução. Enfim. Então eu fiz dessa forma aqui. Quando a geração atual ela é menor que 1/4 das gerações totais, a chance de crossover é 20. Isso quer dizer que os filhos gerados, em torno de 80% deles, vão ser completamente indivíduos novos, aleatórios, e apenas 20% deles vão herdar características dos pais. Isso é interessante porque nesse primeiro 1/4 da execução, isso está beneficiando muito a exploração do cenário, né, do ambiente, para eles tentarem rotas mais novas, mais aleatórias. E aí chegando na metade, a gente já dá uma freada. Fala, na metade aí a gente já pode considerar que deu tempo deles explorarem bastante. E agora eu quero ter mais crossover. Eu quero que os pais fiquem passando adiante as próprias características para os filhos. Aí aumenta essa chance para 60. E por fim, se ele for... Assim, isso aqui é o período entre 1/4 e 1/2, né? E se ele realmente for... A geração atual for maior do que a metade da total que eu quero, aí a chance de crossover vem para 80%. Isso quer dizer que a maior parte dos indivíduos vai herdar as características dos pais. E isso é muito bom, porque geralmente nesse ponto os pais já chegaram a convergir numa solução interessante e você não quer perder essa solução, você quer que ela seja propagada. Então aqui basicamente é rolar o dado para saber se vai ter o crossover ou não. Se vai ter, a gente chama a função do crossover aqui com pai 1 e pai 2. E isso aqui gera o filho, né? E no fim desse aqui é onde eu retorno o filho, porque eu estou no generateChild ainda. E fora isso eu tenho uma chance de mutar também. Mutação é uma coisa que acontece no indivíduo, ele não tem nada a ver com os pais. Eu digo aqui que a chance é de 20%. E
A mutação ela é um pouco mais simples do que o crossover. A que eu decidi implementar, ela simplesmente, dada a minha lista de pontos, né, que indica a rota, eu pego um ponto qualquer, que não é o primeiro nem o último, porque isso aí, como ele é cíclico, seria um pouquinho mais chatinho de implementar. Ele pega um ponto qualquer, que não é o primeiro nem o último, e troca ele de lugar com outro ponto qualquer do próprio indivíduo, né? Novamente, que não é nem o primeiro nem o último. Já eu vou chegar ali na função. Isso garante que mesmo num estado que eles estejam convergindo muito, né, que a chance de crossover é muito alta, ele ainda vai ter uma exploração mínima ali, vai trocar um pedaço da rota aqui ali, enfim, garante uma variabilidade um pouco mais interessante. Já que eu falei do mutate agora, vamos direto para ele, porque ele é bem simples. Ele realmente só faz isso que eu falei, pega um ponto qualquer da rota e troca de lugar com o outro, faz um swap. Eu fiz questão de que ele não pegasse nem o primeiro nem o último, justamente para facilitar um pouco essa implementação. Continuando aqui com o crossover, é uma operação bem importante. Ela recebe o pai 1 e o pai 2, e aqui no fim ela retorna o filho novo. E ela basicamente ela funciona da seguinte maneira. Dado o pai 1, eu seleciono aqui uma lista, uma sublista dentro da lista de pontos dele, que delimita o tour. E eu faço com que o filho tenha essa sublista dentro dele, na mesma posição. E aí, dado o outro pai, eu retiro essa parcela que está dentro da sublista, digo assim, na mesma posição, né? Digamos que eu peguei os índices de 3 a 17 no pai 1. Então, no pai 2, eu retiro o que tá dentro desse índice da lista, e o que sobrou é o que vai vir pro filho. Obviamente fazendo as necessárias substituições, né, para evitar que um filho visite a mesma cidade 2 vezes. Pode acontecer. Então a gente tem que se ligar nesse tipo de coisa. Mas aí é tranquilo, é só fazer um swap. Então beleza, aqui. Essa função é meio grandinha, mas isso aqui é só varrendo, né, o array, fazendo as substituições necessárias. Não vou entrar em muito como eu implementei isso, mas eu vi na internet algumas maneiras de fazer, que ele simplesmente fazia. Era uma maneira um pouco mais rápida, mais eficiente, só que ele não preservava a ordem. Então, essa sublista que foi selecionada do pai, ela podia estar lá no meio do array. Na hora que o filho fosse gerado, essa sublista ia parar na frente, e o que sobrou do outro pai, né, que vai vir para o filho, ele simplesmente era colocado no fim da lista. Só que isso fazia com que você perdesse a informação da ordem da rota. Isso gerou uns resultados não muito interessantes. Então, ao invés de fazer isso, eu fiz dessa maneira aqui, que requer um pouco mais de tempo de execução, de processamento, só que ele mantém a ordem. Então, se eu peguei uma sublista do primeiro pai lá no meio dele, então essa sublista também vai estar lá no meio do filho. E aí o que sobrou, que vai ser preenchido com o conteúdo do pai 2, aí eu vou varrendo e vou alocando de acordo. E é isso. Aí, dado isso aqui, ele, no caso, ele só está criando a lista de pontos, né, do tour. Depois que eu fiz isso, eu finalmente gero um tour novo com esses pontos, essa rota. E finalmente eu retorno ele, o offspring, e isso aqui vai ser o child. Pronto, isso aqui são todos os operadores genéticos que eu uso. Acredito que tenha dado para entender bem. E finalmente vamos para o main, né, que é a parte mais importante do algoritmo, onde ele realmente acontece e onde eu chamo essas funções, esses operadores genéticos. Pronto, prosseguindo aqui, eu já vou deixar esse algoritmo rodando enquanto eu vou explicando, porque ele demora um pouco. Isso aqui é o que eu implementei de maneira notebook, né? Beleza, Marcel. Aqui é o seguinte, primeiro eu chamo a minha função lá do input, populate points array, eu já expliquei lá, para gerar o meu array de pontos. Eu também, isso aqui ele não vai ser usado, eu acho, daqui pra frente, não tenho muita certeza. O que vai ser usado é esse aqui. Eu criei um segundo array chamado shuffled points, onde eu aplico a função shuffle nele em vários lugares aqui para randomizar a ordem desse array, né, e gerar uma população aleatória. E fazer isso é para poder manter o array inicial aqui, ele não vai ser clonado, não vai sofrer nada, caso eu precise.
Então pronto. Chegando aqui a gente tem algumas definições. Essa aqui é uma parte que é um pouco opcional, assim, no sentido de qual valor você está colocando aqui. Dá para mudar isso aqui e ele vai mudar a maneira que o algoritmo executa, né? Primeiro de tudo é o número de gerações desejadas. Dá pra ver que quando ele começou a rodar, ele vai rodando da geração 0 até a 99, porque eu coloquei 100 aqui. Se eu tivesse colocado 1000, ele ia da 0 até a 999. Só que aí isso ia demorar demais e eu não vou mostrar em vídeo. Isso aqui, e todo esse main aqui ele é dinâmico de acordo com esses valores, né? Quando você muda isso aqui, ele se adequa a tudo sem precisar mudar mais nada, só mudando esses valores. Também o número de indivíduos por geração que você quer, a quantidade da população que você quer por geração, né? Eu tô colocando 1000 também. Esse aqui, na minha experiência, eu não sei se é por causa da minha implementação específica, que ficou um pouco pesada, ou se é uma característica dos algoritmos genéricos, mas isso aqui é o que mais pesa. Aumentar a geração, sem aumentar o indivíduo, não aumenta tanto assim o tempo. Agora, aumentar um indivíduo sem aumentar a geração realmente é um impacto na eficiência muito grande. Na eficiência temporal que eu falo. Obviamente, aumentar qualquer um desses valores aqui produz resultados melhores. E, de novo, eu não vou mostrar porque minha máquina está um pouco limitada, então quero rodar as coisas um pouco mais rápido para esse vídeo. Esse aqui é um array simplesmente vai ser usado para plotar o gráfico no futuro. E esse aqui é o array principal da população. Ele vai sendo preenchido e esvaziado a cada geração. Então a primeira geração de todas é uma geração aleatória. Eu vou criando aqui novos tours com esse shuffle points. Dá pra ver que aqui eu estou usando a função shuffle. Isso quer dizer que a cada iteração desse meu loop aqui, que vai de 0 ao número de indivíduos da geração, eu tenho uma lista de pontos totalmente diferente. E eu inicializo um novo tour com essa lista de pontos que é totalmente diferente. Não é totalmente o que eu falo, mas é assim, é randômico, né? Pode ser que seja igual. E vou colocando nessa população. E aí pronto, essa primeira geração inicial, ela sempre vai ser aleatória. Agora sim, agora a gente tem o nosso laço principal, que é rodar gerações, né? Então esse for aqui ele vai rodar para G no range do número de gerações. Cada nova geração ele volta aqui no início e começa de novo. Primeiro de tudo eu venho aqui e dou um sort na população. De modo que os indivíduos com menor distância total percorrida fiquem na frente dessa lista sorted. Isso aqui é só para pegar a média dos 5 melhores para poder plotar o gráfico. Isso aqui não é usado na execução. O único intuito disso aqui é para poder plotar esse gráfico. Esse gráfico representa a média dos 5 melhores indivíduos em cada geração. E dá pra ver aqui, obviamente, que eles vão descendo, né, no tempo na distância percorrida até chegar aqui na última geração com a distância percorrida relativamente baixa. No caso aqui, o melhor de todos na última foi capaz de achar um tour com 7.745 unidades. E lembrando que o tour ótimo é 6.660. Então ele está só um pouquinho acima do ótimo. Não é nem por muita coisa. Então pronto. Aqui começa a etapa de seleção. Beleza, eu cheguei na geração, eu tenho minha população, né, meus indivíduos. Como é que eu vou selecionar quais deles vão virar pais? Isso aqui eu implementei elitismo, é uma coisa que ajudou muito na execução. E no caso aqui, 50, eu mudei faz pouco tempo. O elitismo ele vai pegar metade do número de pais que eu quero ter, e isso é definido aqui em cima. O número de pais que eu vou ter sempre vai ser o número de indivíduos pela geração dividido por 10, e obviamente aproximando isso para um inteiro, né? Então, se eu tiver 1000 indivíduos por geração, desses 1000, 100 deles vão ser pais que vão gerar a próxima geração. Então, antes de eu selecionar por meio da roda da roleta lá, eu peguei o elitismo. O elitismo é o seguinte: eu separei uma parcela dos meus slots de pais, vamos dizer assim, da minha lista de pais, e falei, antes de eu selecionar de maneira justa, eu quero que você pegue os melhores indivíduos, ponto, e jogue nessa lista, imediatamente, sem pensar. E é isso que ele faz, ele tá com a lista da população aqui ordenada, né? Ele pega os melhores,
e vai colocando dentro dos pais e removendo a população, porque também não quero colocar um indivíduo 2 vezes na lista dos pais, não faz sentido. O indivíduo pode ter mais de um filho, né? Ele pode ser selecionado por acaso mais de uma vez para gerar um filho, mas não faz sentido eu remover ele uma vez da população e colocar 2 em paz. Então, beleza. Elitismo é isso. Isso aqui ajudou muito, muito a execução do algoritmo funcionar de maneira, assim, ter resultados melhores, né? E pronto, feito isso, o que sobrou da lista de pais que eu quero ter, aí sim eu uso a roda da roleta, eu passo a minha população e ela retorna sempre um selecionado. Então eu venho aqui e removo esse selecionado da população geral, adiciono ele na lista de pais. E por fim, finalmente, criar uma nova população. Eu zero o meu array de população, digo que ele vai ser vazio. E agora, até o atingir o número de indivíduos por geração, eu vou pegando pais aleatórios aqui, ó. Eu pego o meu pai 1, o index vai ser um valor aleatório aqui dentro do número de pais, e aí eu uso isso para acessar o valor que está no array de pais. E o pai 2 é a mesma coisa. Aqui eu pego um pai 1 e pai 2 aleatório dentro da minha lista de pais e uso a função generateChild, passando eles como parâmetro, para gerar um filho novo. E aí eu pego a população e coloco esse filho nela. Lembrando que a população foi zerada aqui, né? Então pronto, esse é o laço principal do algoritmo. Ele vai fazer isso até todas as gerações terem executadas. E no fim disso tudo eu simplesmente tenho aqui uma forma de mostrar o resultado. Eu pego a última população, dou um sort nela e printo os top 3 tuas com as distâncias totais menores. E por fim, isso aqui é só para plotar o gráfico mesmo, não tem muita importância não. E é isso. Esse é o algoritmo, espero que tenha dado para entender. Ele não está perfeito, no sentido que ele não está conseguindo chegar na solução ótima, mas ele está chegando razoavelmente próximo, eu estou satisfeito. Uma coisa que eu achei esse assunto bem interessante de estudar, bem divertido, então eu planejo continuar trabalhando nele, mesmo depois da cadeira acabar, para tentar fazer com que ele chegue no ótimo. E eu tive a preocupação de fazer ele todo bem comentado em inglês e deixar ele todo dinâmico, né? Tipo, se você mudar esses valores aqui, ele automaticamente se adequa, sem ter que mudar mais nada. Acho que com... A única coisa que está um pouco perdida aqui é o elitismo, né? Esse elitismo aqui, se você mudar esse valor, você também muda a parcela de elitismo da vaga de paz. Eu poderia trazer aqui pra cima. Enfim, mas o meu ponto é, eu achei isso aqui bem interessante, tá lá público no meu Git pra quem quiser ver, quem quiser utilizar. Achei um assunto bem divertido mesmo de fazer. É isso, acho que deu pra explicar completamente. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários do vídeo. Assim, só pra comentar, o professor pediu pra gente executar o algoritmo 10 vezes. Eu executei ele 10 vezes com pouco elitismo, esse aqui foram os resultados. Eu não vou entrar em detalhes porque já tá em anexo lá no doc, na atividade do Classroom. Então ele pode ir lá e ver. E como bônus eu executei algumas vezes com elitismo de 50%, que é o que eu fiz aqui. Aqui ele tá com 50%, nas execuções de cima, se não me engano, ele tá com 25%. Tá. E as considerações, o relatório, tá tudo aqui escrito, eu não vou falar disso no vídeo para não alongar demais. É isso, obrigado por me ouvir. Até uma próxima.